Olá, queridos alunos, sou a professora Riviane e dando continuidade ao estudo das misturas, o nosso conteúdo de hoje é separação de misturas. Então, são alguns processos utilizados para separar os componentes de uma mistura, seja ela sólido-sólido, líquido-líquido ou líquido-sólido. Então, a primeira que eu trouxe para vocês é a separação magnética, que no caso separa misturas do tipo sólido-sólido, nas quais um dos componentes tem propriedades magnéticas e é atraído por um ímã. Exemplo, o ferro e a areia. Então, se nós encontrarmos fragmentos de ferro misturados à areia, uma opção de estar separando esses dois componentes, no caso, é com a utilização de um ímã. Então, acredito que vocês já tenham tido contato com o ímã, e a principal característica desse ímã é atrair alguns tipos de componentes que têm um certo magnetismo. E um dos exemplos é o ferro. Outro processo também chamado de sedimentação fracionada é a flotação, que no caso o sólido mais leve, considerado menos denso, flutua em um líquido, enquanto o mais denso sedimenta. Exemplo, serragem e areia, por adição de água. Ou seja, se nós tivermos serragem, raspas de madeira misturados com areia, o essencial é adicionar água. E o que vai acontecer com esses fragmentos de madeira, com essas serragens? Ela vai flutuar na parte da água e vai ficar a areia depositada no fundo do recipiente. Então, assim eu consigo facilitar a separação dessa mistura. Então, aqui outro exemplo também que a gente pode observar, quando a gente faz aquela ponta do lápis, não fica aqueles pedacinhos da raspa, né? A raspa da madeira. Então, eu consigo também separar adicionando água. Já que é mais leve, vai ficar na parte de cima, né? Na parte superficial. Outro processo também muito utilizado é a catação, que é a separação de misturas do tipo sólido-sólido, onde as substâncias são separadas manualmente com uma pinça, colher ou outro objeto auxiliador. Muito utilizado no cotidiano, principalmente na catação dos feijões, né? Na separação de feijão bom e feijão ruim, ou até mesmo encontrar pedacinhos de pedra, alguns materiais que não sejam o feijão e que possa estar misturado. Outro exemplo também é na separação, na coleta seletiva, né? Na separação de materiais plásticos, vidros e assim por diante. Outro processo é a peneiração, né? Que consiste também num processo de separação de partículas sólidas em frações de granulometria diferentes por passagem através de peneiros. Quando se fala em granulometria diferente, é o tamanho dos grãos, né? O tamanho das partículas, tá certo? Isso aqui também é muito utilizado no cotidiano. A peneiração, que utiliza-se, né, uma peneira e aí faz essa separação das partículas com tamanhos diferentes. Outro processo é a ventilação, que no caso o sólido mais leve é separado por uma corrente de ar. Exemplo, grãos de café, cascas. Outro exemplo também é o feijão das cascas, né? Geralmente os agricultores plantam feijão, quando vai colher tem aquelas bajas e ao fazer a separação do feijão das bajas, geralmente fica algumas cascas. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão separar por meio da ventilação. Sistema líquido e sólido, né? Como separar os líquidos dos sólidos nas misturas? Então, um exemplo é a filtração comum, que é a retenção de um sólido através de uma superfície porosa, que é um filtro, utilizada para separar misturas de um líquido com um sólido não dissolvido, quando o tamanho das partículas do sólido é relativamente grande em relação ao tamanho dos poros do papel de filtro. Exemplo, água e areia. Então, eu posso separar a água da areia por meio da filtração. Outro exemplo também que muito utiliza-se a filtração comum é nas casas onde tem os filtros de barro, né? Geralmente tem a água do poço e aí essa água do poço é usada para beber. Mas antes disso, adiciona-se essa água a um filtro. Então, eles fazem
essa separação de materiais sólidos que estejam misturados com a água do poço. A decantação. No caso da decantação, é quando tem a água barrenta, né? Então, ela é colocada em repouso, a terra tende a se depositar no fundo do recipiente. A decantação é o processo no qual as fases se separam devido à diferença de densidades. Então, por exemplo, nós temos aqui a água barrenta, tá certo? No caso, a água barrenta, ela vai ficar em repouso. Após esse repouso, que é um tempo, né, que a gente vai esperar, o que vai acontecer? O barro se deposita no fundo do recipiente e a água fica na parte de cima. Depois, o que eu posso fazer quando eu já tenho essa diferenciação, né? O barro embaixo e a água em cima? Eu já posso transferir o líquido para outro recipiente. E aí, no caso, vai restar apenas o sólido, inicialmente da mistura. E o que é a centrifugação? É uma maneira acelerada de realizar a decantação. Exemplo, separação dos diversos componentes do sangue. Então, é colocada em uma centrífuga, né? Começa a girar, acelerando assim a decantação e separar alguns componentes do sangue. Outro processo também é a evaporação, muito conhecida, né? Ela é utilizada na extração do sal da água do mar, nas salinas, que é um processo que envolve evaporação seguida da cristalização fracionada. Então, como é a evaporação? Coloca-se a água, né? No caso aqui a água do mar, que está misturada com o sal. Essa água ela passa por um processo de vaporização com a ajuda do calor do sol. Então, a água ela vaporiza, vai para a parte da atmosfera e, no caso, fica apenas o material sólido, que é o sal. Separação de misturas homogêneas. Aqui são aquelas misturas que as substâncias se misturam totalmente, né? Então, complica um pouco mais a separação. Então, para separar essas misturas homogêneas, é necessário equipamentos laboratoriais, né? De laboratório. Então, temos a destilação simples, tá certo? Que funciona no aquecimento de uma mistura homogênea de um líquido mais um sólido. Apenas o líquido vaporiza, ou seja, né, ele é aquecido, tá certo? E aí o líquido vaporiza e vai se condensar. Então, os vapores atingem a região fria do condensador, ocorrendo a passagem para o estado líquido. Exemplo, água e sal de cozinha. Então, a gente viu que a água e sal de cozinha, eles formam uma mistura homogênea, né? Então, para separar os dois, eu tenho que utilizar um condensador, que vai ter a destilação simples. Então, o que acontece? Aqui teria, no caso, a mistura. Ela iria ser aquecida, né? Tem a chama. Então, o que vai acontecer? Somente a água vai vaporizar, então ela vai subir. Quando chegar na parte fria, ela vai, do estado que ela está, que vai para o gasoso, né? Já que ela vai se vaporizar. A água vai para o estado gasoso. Ao passar pelo condensador, essa água que estava no estado gasoso, ela se transforma para o estado líquido. Então, no outro recipiente aqui, vai receber apenas a água no estado líquido. Então, aqui é uma destilação simples. E o sal, professora? O sal continua no recipiente anteriormente com a composição da mistura. Então, aqui fica o sal e a água, ela vai para o outro recipiente. A destilação fracionada. Aqui, à medida que os vapores sobem pela coluna de fracionamento, eles vão se tornando cada vez mais ricos no componente mais volátil, que será recolhido pelo condensador. Então, a destilação fracionada é quando eu tenho vários componentes na mistura, né? Estão formando uma mistura homogênea, só que eu tenho vários componentes diferenciados, com pontos de ebulição diferentes, que vai atingir a vaporização em determinadas temperaturas. Então, na destilação fracionada dos componentes da gasolina, um exemplo, que no caso aqui é aquecido petróleo, né?
E no caso desse petróleo vai sendo retirados vários componentes que ele tem na sua composição. Isso por meio de quê? Por meio do aquecimento e de temperaturas diferenciadas para cada componente. Então, nessa representação aqui, nós temos a fornalha, que no caso aqui é a parte que vai aquecer. Aqui nós temos o armazenamento do petróleo, né? Então, vai sofrer um aquecimento e nós vamos ter a coluna de fracionamento. Então, para cada um tem uma temperatura diferente. Então, nós temos a parte que tem o gás, captura o gás, a gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante e os resíduos, parafina e asfalto. Então, aqui é uma destilação fracionada.